Hoje nós vamos falar em Marcos 1, 16 ao 45. Semana passada nós interrompemos por conta do nosso evento missionário. Nós falamos em Mateus 28 na semana passada. Vamos retornar então a Marcos 1, 16 ao 45. Certo aí, Moisés? Pai, que nessa noite Cristo seja exposto e que o seu nome seja glorificado. Nós nos rendemos à autoridade da tua palavra. Te pedimos que nessa noite haja arrependimento de pecados, que haja contrição, que Cristo Jesus ocupe o lugar que deveria ter ocupado em todas as áreas da nossa vida. Que através dessa mensagem, os ídolos que tentam ocupar o nosso coração, muitas vezes começam a ocupar o nosso coração, sejam descobertos, expostos diante da luz do teu evangelho e que possamos viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, eu vou fazer um resumo da última mensagem, partindo das implicações práticas do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 15. Nós falamos que Deus cumpriu a sua vontade. João Batista como arauto do rei, anunciando o rei Jesus. Nós falamos do evangelho como anúncio de que tudo é cumprido em Jesus Cristo. Tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo. E tudo hoje também deve apontar para Ele. Em terceiro lugar, nós falamos que Deus cumpre com o que diz, nos chamando ao discipulado, com base na fidelidade de Cristo. Com base na fidelidade de Cristo. Ou seja, fomos chamados a um discipulado, mas nos méritos da obediência de Cristo Jesus. Porque senão a gente transforma a nossa vida cristã em moralismos merecedores de salvação. E a vida cristã não é uma vida moralista que se torna digna de receber algo lá na frente. A vida cristã é a vida de alguém que foi resgatado por Cristo Jesus, mediante o mérito totalmente dele, ao morrer sem pecado na cruz do Calvário. Então, ser discípulo de Cristo é isso. É seguir as pisadas, os passos daquele que andou sem pecar. Isso nos desvia, o sentido da palavra discipulado em todo o evangelho de Marcos, nos desvia da tentação de achar que vida cristã é uma vida moralista que se torna digna de merecer a salvação. É claro que o evangelho contém princípios que devem ser seguidos, princípios éticos e morais. Mas como consequência de uma vida que imita o Senhor, que se identifica com Ele, nós falamos também que estamos diante de um rei, que tentado não cedeu ao pecado, diferente de Adão. Nosso Senhor teve obediência completa, é o que diz Hebreus 4,15. E essa obediência completa fez dele Senhor sobre tudo e sobre todos. Em último lugar, nós falamos que Ele tem poder para nos livrar do poder do inimigo, porque Ele venceu a tentação no deserto.
Ele venceu o inimigo e tem poder para nos livrar disso. E hoje nós vamos falar do versículo 16 em diante, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois, entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles na sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se deles um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecer fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Meus irmãos, nós estamos diante de um reino de Deus que agora se torna público. Nós temos a figura dos discípulos que estão sendo chamados pelo Senhor. Nós temos a figura das multidões que começam a seguir as manifestações de Cristo. Eu não diria que começam a seguir a Cristo. Alguns das multidões se rendem, mas eu digo que as multidões começam a seguir
as manifestações, porque quando o reino chega, notavelmente, o reino dos céus e da terra se abalam. E a evidência de manifestação de demônios se torna muito mais forte, porque o reino de Deus estava em erupção na terra. Marcos começa a história, capítulo 1, versículo 16 ao 20, chamando os discípulos: vinde após mim. Do versículo 21 ao 45, há uma interrupção, onde os discípulos ficam em segundo plano, pois Marcos detalha que Cristo se concentra nas multidões. Elas se maravilham com as pessoas por quem Jesus tem compaixão, a popularidade dele cresce, não porque ele buscasse isso. No versículo 22, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 45, a gente vê a popularidade de Jesus crescendo. E claro que isso preocupou muito o governo de Roma. E é tanto que no final Jesus já não podia nem entrar abertamente numa cidade. As ações dele começaram a ser mais cautelosas e cuidadosas. A gente vê aqui perfeitamente, do versículo 16 ao 45, a essência da mensagem de Jesus sendo exposta, e a essência está no versículo 15. O versículo 15 é o elo que nós precisamos entender, compreender acerca daquilo que Jesus queria fazer. O versículo 15 diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a essência de tudo aquilo que Cristo quis fazer no Evangelho de Marcos. Só que essa mensagem do arrependimento e da crença no Evangelho, ela vai passando por várias narrativas e ela vai se deparando com várias ações de Jesus Cristo. Então a gente vai ver aqui expulsão de demônios, a gente vai ver curas, vai ver milagres. Porque o reino chega, o reino de Deus chega, e naturalmente, na chegada do reino de Deus, nós temos a reação à chegada desse reino. E essa reação à chegada do reino, pela ação de Jesus, aponta para algo muito maior. É isso que nós vamos entender hoje. Porque às vezes a gente se concentra nas ações de Jesus, e Marcos vai falar das ações de Jesus, mas às vezes nós nos concentramos nessas ações como um fim em si mesmo. Mas a gente tem que entender essas ações de Jesus, expulsão de demônios, curas e milagres, dentro de um contexto muito maior do que o reino presente representa para nós. O que é que significa isso para nós, diante da esperança futura? Porque tem muitas pessoas que se agarram, e nas páginas da Bíblia, muitas pessoas se agarravam a essas manifestações como se fosse um fim em si mesmo. Você vê a história dos 10 leprosos. Quantos voltaram? Então aqui a gente vê a essência da mensagem de Jesus agora sendo manifestada ao mundo. Marcos vai ilustrando o significado dessa mensagem em relação àqueles que vão ao encontro de Jesus. Na primeira metade do Evangelho, Marcos ele vai relatando a formação dos discípulos. Os discípulos aqui estão em formação. Primeiro eles são convidados. No capítulo 3, ele separa os 12. E no capítulo 6, ele envia. De modo que do capítulo 1 ao capítulo 8, o Senhor Jesus vai dando demonstrações para os discípulos acerca do que é pregar o Evangelho, as oposições que vão surgindo à pregação do Evangelho, tudo o que pode acontecer na vida daqueles que são chamados como pescadores de homens.
Então, Jesus vai demonstrando com a sua própria vida o que os discípulos viveriam depois, através da obra missionária. Bom, capítulo 1, do 16 ao 20, nós temos aqui 4 chamados: Simão e André, depois ele chama Tiago e João. Quando Jesus chama esses 4, ele está enfatizando a autoridade e as exigências do reino. A gente identifica aqui no texto que imediatamente eles deixaram de fazer o que estavam fazendo. Isso demonstra a radicalidade. Às vezes essa palavra radicalidade na pós-modernidade não é muito bem aceita. E claro que a gente tem que tomar cuidado com ela, porque extremos são muito perigosos. Mas a radicalidade que o reino de Deus nos ensina é a forma pela qual os discípulos respondem à chamada do Senhor. É imediato. Eles deixam de fazer o que estão fazendo e respondem imediatamente. A graça do Senhor, de fato, é irresistível, né? Não tem aquela história, ele foi para Cristo, mas vamos orar por ele, tem que consolidar ele ainda, porque ele está resistindo ao batismo. Não, ele não foi chamado. Esquece. Ele não foi chamado. A chamada bíblica é irresistível. Os caras abandonam imediatamente o que estão fazendo e vão seguir o Senhor. Não tem firula, não tem disse-me-disse, não tem migué, enganar o pastor no dia do batismo. Não, pastor, deixa para aqui 2 meses. Não existe isso, é imediatamente. E, de fato, tudo o que vem anteriormente perde a relevância. Não é que a pessoa abandona a família, despreza a família, não. É porque o reino de Deus traz exigências de forma que as coisas do passado perdem a relevância. A gente às vezes fica com dúvida com pessoas que dizem que são cristãs, mas ainda tem dúvida acerca do que vão fazer no reino de Deus. Estão em dúvida acerca das suas próprias ações em prol do reino de Deus. Demoram muito a dar respostas positivas. A gente acaba acreditando que essa demora é porque falta conversão de fato. Pelo menos biblicamente, falta conversão. Conversão genuína é o que nós queremos ver, gera respostas imediatas. Uma nova vida. O imperativo siga-me é acompanhado da promessa: farei de vocês pescadores de homens, versículo 17. Farei de vocês pescadores de homens. Então, nos primeiros versículos, Marcos antecipa um dos temas proeminentes desse evangelho, que é o discipulado. E, de fato, o discipulado requer uma resposta individual. Agora, na pós-modernidade, a gente sempre tem falado aqui de pós-modernidade, né? Essa resposta individual não é uma resposta individualista. Essa resposta individual que a chamada ao discipulado de Cristo nos faz, deve nos levar a fazer parte de uma nova comunidade. Porque aqui Jesus começa a chamar os discípulos. De fato, ele está criando aqui um novo povo. Ele está criando aqui uma nova comunidade. Ele está chamando pessoas individualmente, mas ele está criando um novo povo, uma nova comunidade que precisavam caminhar juntos. E nós começamos a ver aqui o prelúdio da formação da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, no versículo 21 ao 28, Jesus demonstra aqui a autoridade dele em uma sinagoga. Ele ensina, o ensino é interrompido por conta de um homem possesso de um espírito mau. No versículo 21, diz a palavra: então entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. A Bíblia diz que
eles se maravilharam da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então aqui Jesus começa a treinar os seus discípulos. Ele começa o treinamento regular dos discípulos em Cafarnaum. Uma vez uma pessoa falou que para fazer a obra de Deus não precisa de estudar. Os discípulos eram homens muito, muito simples, não tinham estudo. Quem te disse isso? Eles tiveram o maior seminário teológico de toda a face da terra, com Jesus Cristo. O que mais Jesus fez foi ensinar para eles. Leia do engano. Tiveram muito ensino. Simplicidade não significa ser simplório acerca do conhecimento das coisas de Deus. E aqui a gente vê o treinamento dos discípulos começando em Cafarnaum. E como é que Jesus fazia o treinamento? Jesus pegava os discípulos, levava os discípulos lá para as sinagogas dos judeus, no sábado, e ali ele começava o seu treinamento. E o texto fala que muitos começaram a se maravilhar do seu ensino. O versículo 15 nos deixa bem claros por que eles se maravilhavam desse ensino. Porque esse ensino continha a chave da vida cristã, a chave do Evangelho. Arrependei-vos e creiam. Esse ensino continha algo muito profundo. Esse ensino não era apenas princípios morais que aqueles homens, seguidores da lei, estavam vivendo. Iria muito além disso. Esse ensino estava girando em torno de um Cristo que poderia salvá-los dos seus pecados. O Evangelho como poder para a salvação de todo o que nele crê. Era essa a expectativa que o povo tinha, que chegasse um Messias para salvar, para libertar do jugo, das consequências do pecado de Adão. O ensino dele, de fato, gerou sintomas de maravilhas. As pessoas começaram a ficar maravilhadas diante disso. E com autoridade. Por quê? Porque ele trazia diretamente da fonte divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus participou disso. A figura trinitariana de Pai, Filho e Espírito Santo participa de tudo isso. E ele traz diretamente da fonte o seu ensino. Diferentemente dos mestres rabínicos, que citavam fontes das fontes, das fontes das fontes. Tipo, Idade Média, né? O Papa dizia uma coisa, não, isso aqui é normativo para a igreja. Lutero veio e disse, não, o que é normativo para a igreja, o que está acima de toda fonte, é a Escritura Sagrada. Então a autoridade dele estava em colocar a Escritura Sagrada acima de tudo que é fonte rabínica que era citada naquela época, descomprometida até mesmo com o contexto daquilo que a palavra de Deus era para a vida do povo. Essa era a autoridade do Senhor. Aqui nós vamos ver Jesus com palavras e obras, demonstrando aqui publicamente que ele era o prometido. Muito bem. Nós estamos agora diante do rei, que chegou com palavras. Marcos vai deixar bem claro, não só com palavras, mas esse rei chega com ações, para demonstrar que o reino chegou e que ele era o prometido. Era necessário. É tanto que, meu Deus, a Bíblia vai registrar quantas manifestações demoníacas. A narrativa aqui, a gente vai ver várias manifestações de curas e milagres também. O reino chegou. No versículo 23 ao 26,
Diz a palavra: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Bom, a missão de Jesus era estabelecer o reino. Versículo 15. O reino, arrepender e crer no Evangelho. Só que essa missão de estabelecer o reino e também de derrotar Satanás, porque logo depois do batismo, Jesus derrota Satanás na tentação. O mesmo Satanás que pega lá a Eva e diz: olha, não é bem assim não. Essa lei de Deus aí, que Ele te deu, que Ele deu para vocês, né? Será que realmente vocês vão morrer? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim com vocês? Aquelas sugestões, né? Jesus vence Satanás. Satanás oferece o mundo todo para ele e ele vence. Começa o seu ministério, mas essas manifestações demoníacas, embora Satanás tenha sido derrotado por Jesus lá na tentação, Jesus vai se deparando com várias manifestações. Na medida que ensina, o reino de Deus começa a levantar oposições. Ele batiza, vai para o deserto, sofre a tentação, vence, mas agora a batalha continua. Os espíritos malignos começam a lançar poder sobre as pessoas, o reino chegou. E nessa caminhada aqui, Jesus deixa muito claro para os discípulos o que eles iriam enfrentar. O recado é bem simples: olha, vocês vão pregar o evangelho do reino de Deus, e quando você pregar o evangelho do reino de Deus, que é se arrepender e crer no próprio evangelho, vão surgir muitas pessoas possessas, espíritos imundos, oposições, no caso aqui tiveram oposições políticas, porque ficaram com medo de perder o poder. Então Jesus está mostrando para os discípulos o que deveria ser o ministério deles, o que eles passariam no ministério. Não seria mamão com açúcar. Não seria esse evangelho de facilidades que a gente encontra hoje. No qual você diz: vem para Jesus que todos os seus problemas estão resolvidos. Não. Aqui Jesus já começa a mostrar para os discípulos o que eles iriam enfrentar, porque o reino chegou. O reino chegou. De fato, o céu se abala, a terra se abala, porque chegou algo novo. Chegou o estabelecimento de uma nova fase, de uma nova humanidade que se identificaria e andaria com Cristo. O pecado de Adão trouxe manchas terríveis na humanidade. Mas Cristo refez, fez uma nova humanidade, nos fez novas criaturas. Isso abala o inferno, isso abala as estruturas, isso abala tudo. E os discípulos precisavam estar preparados para o que eles iriam enfrentar na sua vida, na sua obra missionária. Depois nós vamos ver aqui do capítulo 1, 29 ao 31, diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo que lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus não teve aquele migué que a gente vê hoje em dia, não, daqueles caras que dizem que curam em nome de Jesus, mas a cura demora 10 anos para acontecer. Não, Jesus chegou e curou imediatamente. Imediatamente. E a Bíblia diz que ela passou a servi-los, a equipe, né, de Jesus. Bom, quando a gente fala de cura e milagre, eu tenho muito zelo quando eu falo disso, não por desacreditar. Eu acredito que isso aconteça hoje. Mas eu falo disso com muito cuidado. Com muito cuidado. A gente tem acompanhado uma série de pataquadas nos dias atuais que nos deixa com medo.
teve um deputado que é evangélico, que é candidato a presidente, não vou citar o nome, que orou em outra deputada que estava paraplégica. E ele foi para a tribuna e decretou lá a cura dela. E até hoje essa mulher está paraplégica. Deus poderia curar aquela mulher daquela situação? Sim. Claro que poderia. Ele é soberano para fazer o que Ele quer. Mas a forma como essa questão de cura e milagre tem sido trabalhada hoje, tem tirado Cristo do centro. Quando Jesus cura, faz um milagre, Ele não faz isso como um fim em si mesmo. Curar por curar. Ele ressuscitou Lázaro. Não, eu vou ressuscitar Lázaro porque eu não quero que as irmãs dele simplesmente sofram. Não. Quando Jesus cura, Ele demonstra compaixão. Agora, e quando Jesus não cura, ele deixa de ter exercido compaixão? Ele deixou de exercer compaixão? Essa é a pergunta. Porque se Jesus ressuscita Lázaro, as irmãs dele se alegram, né? Porque elas pensaram que Jesus tinha abandonado. Agora, em quantas circunstâncias a gente ora e Jesus não cura? Qual é o consolo que a gente vai entregar para a família diante de uma pessoa que a gente orou e Jesus não curou? É que Jesus não teve compaixão, de que Jesus não tem compaixão? Essa é a pergunta, esse é o gargalo que muitos não conseguem responder, e só a doutrina da soberania divina consegue responder isso. Ele continua sendo cheio de compaixão, cheio de misericórdia, porque a compaixão e misericórdia dele, demonstrada através das curas aqui, era para apontar que o reino futuro seria um reino onde não haveria dor. Era para apontar que o reino futuro não haveria sofrimento. Era para apontar que o reino futuro não haveria trevas, não haveria nada que viesse oprimir as nossas vidas. Aponta para algo muito maior. E o problema é que hoje as pessoas pegam esses eventos de cura e milagre e faz com que isso fique aqui mesmo, que aponte para o hoje e para o agora. Eis o problema, eis a questão. O reino de Deus estava chegando. Era necessário que Jesus fosse reconhecido como Messias. Israel precisava reconhecê-lo como rei, como Messias, como prometido. Então ele teria que ter palavras e teria que ter ações que demonstrasse quem ele era. Isso era primordial para o propósito da teologia bíblica que nós temos aqui nesse texto. Para o ensino disso aqui, para o entendimento disso aqui era necessário. Jesus exerce compaixão, poder, cura instantânea. Não tem picaretagem aqui. Abre o olho. Fecha o ouvido. Aí vem o pregador e diz, não, mãe, leva para casa, porque é assim mesmo. É aos poucos que ele vai voltar a ouvir. Picaretagem. 171. A Bíblia fala que aqui Jesus age instantaneamente. A gente tem que entender também os propósitos pedagógicos por que Cristo faz isso. Será que Jesus quis ressuscitar Lázaro somente porque ele quis ressuscitar Lázaro e deixar as irmãs de Lázaro felizes? Ou será que Jesus quis demonstrar algo muito mais poderoso do que a ressurreição, do que voltar a esta vida? Jesus quis demonstrar para as irmãs de Lázaro que existia algo muito maior, porque a expectativa delas era no seguinte, vamos nos concentrar nesse aspecto, nós precisamos do nosso irmão de volta. Nós queremos ele de volta. Nós estamos sofrendo. Gente, é o que a nossa cultura ocidental prega. Pare de sofrer. A gente não pode sofrer. A gente não quer perder alguém, não é porque a gente não quer, não é porque a gente está com medo de se livrar, ou não é porque a gente
está com medo dessa pessoa não ficar com a gente mais. É porque a gente não quer sofrer. Nós somos muito egoístas, nós somos pecadores, da pior espécie que você imaginar. Regenerados pela graça, mas assim, com a natureza ainda esperando, aguardando a ressurreição para transformar essa corrupção em incorrupção. E diante dessa corrupção que a gente vive ainda, e a gente depende da graça para nos perdoar e nos lavar diariamente, a gente é egoísta. A gente não quer perder. A gente não quer entender a morte. A gente não quer entender isso. Mesmo que a gente ouça constantemente que morrer é lucro. Mas por que a gente não se dá bem com isso? Porque nós queremos fugir de todo e qualquer tipo de sofrimento. A gente não quer sofrer. Sofrimento abala as nossas estruturas emocionais. A gente quer passar por essa vida tranquilo. Não tem como passar por essa vida tranquilo, porque você herdou o pecado. A humanidade, o mundo criado, herdou o pecado de Adão. Então, comece a entender tudo aquilo que Jesus faz de forma pedagógica. Sim, com compaixão, mas tudo que Jesus faz, ele aponta para algo muito maior. Qual é o maior? Você ser curado hoje? Ou você deixar de sofrer para o resto da eternidade? Quem é maior nessa história? Qual é a mensagem que é maior? Ah, tá, uma coisa não exclui a outra. Não exclui. Mas o primeiro fato tem tirado Cristo de muitas igrejas. Muitos homens acabam sendo idolatrados por essas coisas. Cristo deixa de ser o centro em muitas comunidades por conta disso. Porque as comunidades acham que o fim maior, o que nós temos de maior, é o que pode acontecer hoje. Não! O Evangelho aponta para algo muito maior. Para uma vida eterna, face a face com o Senhor. Face a face com Ele. Depois, o texto fala que Jesus vai orar solitariamente. Aqui a gente identifica as primeiras 24 horas do ministério de Jesus, Jesus mostrando para os discípulos o que seria o ministério deles. E uma face do ministério dos discípulos seria a vida de oração. E orar nada mais é do que dependência de Deus. Jesus demonstrou o tempo todo a necessidade de orar. E oração é isso, é dependência. Sabe quando Jesus está lá no Getsemane? O tempo todo orando, e os discípulos vacilando. E mesmo orando em dependência ao Senhor, ele se depara com a vontade de Deus vindo ao encontro dele. Se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja contudo conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Quer dizer, a oração, ela traz um princípio tão poderoso para nós, o princípio de, independente da resposta que Deus me der, a oração me prepara para viver a boa e perfeita vontade do Senhor. Vigiar e orar para não entrar em tentação é justamente a tentação de querer viver a nossa própria vontade. A gente observa que Jesus chama os discípulos para oração no Getsemane, no prelúdio da cruz, justamente para eles se prepararem para viver na própria pele a vontade de Deus. Então, oração é isso. Oração é uma preparação para viver na dependência no Senhor e conforme a vontade do Senhor. É tanto que quando você vive em oração, o tempo todo está orando, conforme diz 1 Tessalonicenses 5,17, as notícias ruins chegam e parece que elas não te abalam tanto. Sim ou não? Sim ou não? E notícias desagradáveis. E quem está em constante oração, diante de uma notícia desagradável, ele diz, seja feita a vontade do Senhor. Uma vida de oração te prepara a viver a vontade de Deus, a aceitar a vontade de Deus. Quando a gente abandona o ministério da oração, a gente começa a se debater. A nossa vontade começa
a se debater com a vontade de Deus. Então, quanto menos você ora, mais você vai ficar se debatendo com a vontade de Deus. A oração feita de forma correta também, pelos motivos corretos, não é qualquer tipo de oração que vai te preparar para viver a vontade de Deus, mas a oração feita conforme a palavra, especificamente conforme aquilo que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Isso vai te capacitar, vai te habilitar a viver o ministério cristão, é isso que Jesus quer mostrar para os discípulos aqui, vai te capacitar a viver a vontade de Deus. Você está na luta, na batalha, vivendo com Cristo, para Cristo, recebendo na sua pele, recebendo na sua carne, aquilo que todo aquele que serve a Cristo recebe, injustiça, falatório, disse-me disse, fofoca, mas Deus está te fortalecendo para cumprir a chamada dele. Então, oração é um meio de graça. Entenda isso. Oração é um meio de graça. Nós temos vários meios de graça. E esses meios de graça são dádivas do Senhor para fortalecer o povo dele na batalha, no ministério. Jesus aqui ensina aos discípulos. E logo Jesus cura também um leproso, no versículo 40 ao 45. Depois de mostrar por palavras e ações, ele traz aqui a cura dos mortos-vivos, né? Assim eram considerados os leprosos, com o mesmo princípio pedagógico, apontando para o futuro, apontando para o reino vindouro, apontando para algo muito maior, apontando para aquilo que realmente vai acontecer conosco. Vai chegar um dia que vamos ver, através da volta de Jesus, os nossos corpos, influenciados pela natureza pecaminosa, podres, é isso? Sendo revestidos de uma incorruptibilidade. Sim, nós cheiramos muito mal. O que há de bom em nós é a graça, não se iluda. O que há de bom em você não é o que você faz. O que você faz de bom, você faz porque o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia de você e te deu graça para fazer. Não há nada de bom em você. Enquanto nós estivermos iludidos que há alguma coisa de bom em nós, nós não vamos compreender a gravidade do nosso pecado lá em Adão. Não há nada de bom em nós. O que há de bom em nós é uma graça que nos habilita a vencer o pecado hoje e uma graça que nos dá uma esperança de que um dia nós vamos nos desfazer daquilo que nos machuca muito, que é pecar contra Deus. Sim, o verdadeiro crente tem um calo na sua vida. Esse calo se chama pecado. A esperança da segunda vinda se torna algo gostoso para o crente, porque diz, rapaz, quando esse Jesus voltar, não vai ter mais nada. Me enchendo a paciência. Estarei com o meu Senhor para sempre. Para sempre estarei com o Senhor. Completamente livre de qualquer tipo de influência do pecado. Então a gente aprende nesse episódio duas coisas. A gente aprende o Senhor ensinando, em primeiro lugar, o Senhor ensinando por palavras e ações, algo que era muito maior do que o próprio presente. Jesus teve compaixão, Jesus curou, fez milagres, Ele pode fazer isso hoje porque Ele é soberano, mas Ele faz isso Ele pode fazer isso mostrando algo muito mais poderoso. E a gente, como igreja, nós temos que ser discipulados para entender isso. Para a gente não substituir o que Jesus faz por Ele. A gente não colocar o que Jesus faz no centro.
é muito fácil você colocar as bênçãos do Senhor no centro e tirar Jesus. Aí você pensa que você está servindo a Jesus, mas não está. Hoje a gente estava ouvindo a música e passou desapercebido uma coisa na música, e a Gisele, que está mais sabida do que eu, ela percebeu uma coisa na música. Falou assim: amor, essa música aí, ela não está falando de salvação, não. Essa música, a percepção dela todinha é da bênção terrena. Eu falei: menino, mas não é. Aí volta a música, rebobinei a música, e de fato, toda a expectativa da música era em relação à bênção terrena que o Senhor pode dar. O cara colocou todas as fichas nisso. Sim, meus irmãos, Deus é misericordioso, e aqui a gente vai identificar Jesus expulsando demônio, curando, fazendo que ele é misericordioso, ele é cheio de compaixão. Mas a ação dele promove algo muito maior do que demonstrar algo fisicamente. Mesmo porque ele demonstrou naquela época dessa forma, porque era necessário que o Messias fosse identificado pelas pessoas. A teologia bíblica de todo Marcos vai nos mostrar isso. Não só em Marcos, mas em Mateus, em outros evangelhos, em outros lugares. Vai mostrar que era necessário que isso acontecesse. Porque o reino estava chegando. O Messias prometido estava chegando. Mas ele mostrou isso, trazendo uma esperança muito maior. O leproso, ele seria curado. A mensagem para o leproso é de uma cura eterna. De uma cura eterna. E até o texto discute-se que aquela lepra tem alguma coisa a ver com o pecado em si. Deixa eu te dizer uma coisa. Tire a sua esperança das coisas que podem acontecer com você hoje. Por misericórdia, o Senhor pode fazer algo por nós hoje. Mas eu estou convicto que eu tenho que tirar meus olhos dessas expectativas presentes. Porque todas as vezes que eu coloco os meus olhos somente naquilo que pode fazer algo de bom para mim hoje, eu começo a tirar Jesus do centro de tudo. Daqui a pouco eu estou colocando meu filho no centro. Daqui a pouco eu estou colocando meu emprego no centro. Daqui a pouco eu estou colocando a minha própria cura no centro da minha existência. Como se eu não for curado, eu não tenho mais nada nessa vida. Será que é essa a mensagem do Evangelho? Será que essa é a mensagem do Evangelho? Se essa for a tua esperança, de que simplesmente algo pode acontecer hoje, se prepare. Se prepare, porque você vai ser forçado, pedagogicamente, a entender ao contrário. Eu contei hoje aqui de manhã, e vou repetir para finalizar. Um casal de executivos no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, veio uma forte chuva no Rio de Janeiro, eles estavam numa pousada, e as duas filhas deles, uma de 10 e uma de 8, morreu nessa enxurrada. Eles deram uma entrevista uma vez, eu assisti essa entrevista e chorei assistindo essa entrevista. E eles disseram o seguinte: a gente achava que tudo que a gente tinha na vida eram as nossas duas filhas. Sabe aquela pessoa que chega e diz que os filhos são tudo? Ou tem pessoas que não têm filho, que dizem: meu cachorrinho é tudo. O que tem de placa, procura-se cachorrinho, está lá aquele cachorrinho bonitinho lá assim, as placas na rua, procura-se. Né? E eles acharam que tinham tudo. E de repente, tiraram o chão dos pés deles. Eles sobreviveram, bem-sucedidos financeiramente, executivos de uma grande empresa.
E quando isso aconteceu, eles foram forçados a entender que eles não estavam com tudo. Eles não tinham tudo. Eles eram um casal de cristãos. E só depois disso eles começaram a compreender que, de fato, o tudo que eles tinham não eram os filhos, era Jesus Cristo. Aqui nós vamos ver isso. As pessoas que eram chamadas imediatamente iam, largavam tudo e seguiam Jesus. Largar tudo no sentido de priorizar Jesus Cristo, de colocar Jesus no centro, de dizer: Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Daqui para frente eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o Senhor é o centro da minha história. A gente aprende tanta coisa aqui, a gente aprende que, de fato, as coisas terrenas podem ser objeto da misericórdia e da compaixão de Deus. Mas a gente aprende também, com a nossa própria existência, que em muitos momentos da nossa vida, o Senhor não atendeu o nosso pedido. E Ele não deixou de ser o nosso Deus por conta disso. Aonde está? Quem está no centro da tua existência? De fato, você ouviu a voz do Senhor e largou e deixou e foi e está seguindo ao Senhor, de fato e de verdade, colocando Ele como o Senhor da sua história e da sua vida? O que está vindo ao teu coração que está tirando Cristo do centro? Você tem uma necessidade tão... que você busca tanto por essa necessidade, a ponto de perder o referencial da própria identidade de Cristo. Mateus 6,33 vai dizer: busque primeiro o reino dos céus. Busque. Como é que está a tua relação de senhorio, do senhorio de Cristo? Aqui a gente vai ver a doutrina do senhorio de Cristo. Como é que está? Cristo tem sido o Senhor de fato e de verdade? Eu quero finalizar dizendo uma coisa para você. Nós precisamos ser preparados para reconhecer a soberania e o senhorio de Cristo diante do discipulado dele. Aqui a gente vê a preparação do discipulado. Eu não quero reconhecer que Cristo é soberano na minha vida quando Ele permitir que alguma coisa tire o que eu mais amo. Eu não quero reconhecer o senhorio e a soberania de Cristo somente quando Ele arrancar os ídolos do meu coração. Eu quero que esses ídolos saiam agora, em nome de Jesus, um por um. Dá uma ordem aqui agora, vai saindo de fileirinha. Eu não quero dar murro em ponta de faca, eu não quero bater com a cabeça na parede, eu não quero me estribuchar no chão, eu não quero viver alguns aspectos pedagógicos do Senhor. Não estou dizendo que o Senhor é mau, que o Senhor é vingativo, não. Mas pedagogicamente algumas coisas Ele permite que aconteçam na nossa vida para que a gente nunca deixe de louvá-lo como o centro das nossas vidas. É isso que acontece. A disciplina do Senhor nas nossas vidas é justamente para que a gente fique sempre adorando o Senhor como o Rei da nossa existência. Mas eu não preciso, e eu não quero que essa disciplina se aplique na minha vida para eu reconhecer o que eu tinha que reconhecer antes. Eu quero ser discípulo, eu quero andar com o Senhor, enfrentar as oposições como a gente vê nesse texto aqui. Eu quero, de fato, mas eu quero mais do que ver alguma coisa acontecendo aqui no mundo físico. Eu quero aprender que tudo o que o Senhor faz aqui hoje aponta para algo muito maior. Porque fazendo isso, a minha esperança não estará naquilo que Ele faz aqui.
A minha esperança estará naquilo que me aguarda lá. Eis o desafio para todos nós. Curve a sua cabeça. Meu Deus, tire todos os ídolos que tentam dizer para nós, ou queira nos ensinar, que o Senhor não é tudo. Tire de nós tudo aquilo que tem substituído a tua soberania, tudo aquilo que tem levado-nos a te buscar pelo que o Senhor pode nos dar. Que a nossa vida de adoração, que a nossa comunhão seja intensa com o Senhor, e que a gente faça como esses homens, que imediatamente nós saiamos e sigamos ao Senhor. Que o Senhor seja maior que a nossa família, que o Senhor seja maior do que os nossos empreendimentos, que o Senhor seja maior do que os nossos negócios, que os nossos desejos, que o Senhor seja maior do que a nossa necessidade física, que o Senhor seja maior que o nosso casamento, que os nossos filhos. É o que nós te pedimos nessa noite. Que Jesus seja o centro da nossa existência. Que ouçamos a voz do Mestre nessa noite, e imediatamente saiamos e sigamos a Ele. No nome de Jesus. Amém.